Ó, Banco Master, eu tava lendo hoje, parece que a merda ela fede de maneira exponencial, né? Então, começa a surgir um monte de ligação que tem a ver com o Banco Master. O Banco Master é envolvido com coisas do carbono oculto, PCC, jeito de ganhar dinheiro. A gente vê ligação, inclusive, com a família do Alexandre de Moraes. Parece que a esposa dele tinha alguns contratos com o Banco Master e tudo mais. O Daniel Vorcaro preso, o Daniel Vorcaro solto, sendo que o Daniel Vorcaro foi preso ele embarcando para sair do país, que ele diz que não estava tentando fugir, era uma outra história e tudo mais. Era uma reunião com investidores. Uma reunião com investidores ou qualquer coisa nesse sentido. Potenciais compradores. Pois é. Cara, a gente tá numa... Pra onde é que tu vê caminhando essa situação do Banco Master? Para começar, o Banco Master ele tava no teu radar de falcatruas? Tava, enfim, dirigia o jornalismo de um veículo e nós fizemos uma matéria de capa, né, a respeito desse caso, muito antes aí da prisão. Então, estava acompanhando como jornalista tudo isso, né? E está parecendo ser um dos grandes escândalos da República. Porque eu considero esse caso muito ilustrativo, e eu fiz um grande vídeo lá no meu canal, vejam lá, youtube.com/Felipe Moura Brasil, coincidências do escândalo Master. Como eu mostro que tá todo mundo ligado. E eu tenho um conceito meu, né, que eu dei para a República Brasileira, porque ficam falando democracia, ditadura e tal, e eu chamo de República do Escambo. Né? Tá. República do Escambo. Porque o compadre, o compadrio, né, ele já está naquela outra expressão que é o capitalismo de compadres. Né? Só que o capitalismo de compadres é um conceito mais específico e a República do Escambo, para mim, parece algo mais genérico. Às vezes eu tinha vontade de chamar de Estado Democrático, como é que era que eu falava? Estado Democrático da propina, né? Estado Democrático do suborno. Só que nem todos os casos são considerados criminosos, suborno. Né? Às vezes você tem o escambo, que não é considerado um pagamento de propina. Muitas vezes ele já está, porque ele já está institucionalizado, ele já está legalizado. Em português, claro, você está falando que é o toma lá da cá, é o troca-troca. É uma mão lava a outra. Que está na lei, de certa forma, que não é crime, que a gente meio que pode fazer às claras, inclusive. Supostamente. Né? Não deveria, tem muita coisa que deveria ser ilegal, eventualmente não é, mas mesmo não sendo é imoral. Exato. E precisa ser repudiada pela população mesmo. O Bolsonaro falando que ele gasta, que o dinheiro ele usava para comer gente. Lembra? Isso que não é ilegal, mas porra. Era o auxílio moradia. Isso. Exatamente. É disso que a gente tá falando. Coisas que não são ilegais, mas são imorais. Mas assim, a ilegalidade, ela vem de uma decisão do Congresso Nacional em estabelecer o dispositivo legal de determinada maneira. Você, eventualmente, pode defender que algo seja ilegal. Agora, a legalidade ou não, ela não anula a questão moral. Então, eventualmente, você tem uma série de condutas imorais. Ou muitas vezes, uma tentativa maquiavélica mesmo de você driblar a ilegalidade por um caminho disfarçado. No fundo, é a mesma coisa. Quer dizer, no fundo, você tem uma propina, você tem um suborno, etc., só que você faz de outra maneira. Então, por exemplo, né, os escambos tradicionais, até incluindo o próprio mercado da comunicação, se você é um empresário, você quer o favor daquele governo, você quer que aquele governo lute para emplacar uma lei, que a sua base no Congresso Nacional mude um dispositivo, porque aquilo vai favorecer o seu negócio. Aí você vai conversar lá com os parlamentares e tal, e eles falam, pô, a gente está precisando de um dinheiro lá na nossa rádio, entendeu? Lá na nossa TV local, lá no sei onde, ou nacional mesmo, ou bota lá, porque a gente está com a nossa militância lá, fazendo a nossa propaganda, bota o dinheiro lá. Então, assim, o empresário, em vez de pagar aquilo que é mais escancarado, é o dinheiro na mão, que eventualmente vai entrar numa câmera escondida e tal, o cara bota dentro do bolso. Então, ou na cueca. O cara tá pagando pela propaganda daquele grupo. Para aquele grupo já tá bom, porque ele vai conseguir o poder assim, eventualmente tem alguém lá naquela empresa que tá tirando o dinheiro de outra maneira, enfim. Então você tem maneira de driblar isso. O escândalo Master... ele é, assim, um polvo, vamos dizer assim. São tentáculos para todos os lados que vão conectando tudo. Ele tá aí há quanto tempo, mais ou menos, esse esquema, de certa forma? Quando é que tu fez essa matéria aí?
de capa e tudo mais? Faz tempo? Nossa, não anos, né? Mas deve ter quase um ano. Tá. Não me lembro agora exatamente o mês. Tá bom. Mas ele estava com esse banco enganando aí 1.600.000 investidores, o que gera um problema aí para o Fundo Garantidor de Crédito de 41 bilhões de reais que vão ter que ser pagos para suprir aquela falsidade que ele vendeu, fingindo que tinha o que não tinha. Enfim, não vou entrar aqui nos elementos bancários, mas nos elementos mais políticos. E era um cara que contratou o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, a Viviane Barcy de Moraes, não sei se é Barcy ou Barcy que se pronuncia. Hoje saiu o valor lá na coluna da Malu Gaspar no Globo de 3.600.000 reais por mês. Por mês, um contrato advocatício. Aí a matéria descobriu lá que tinha uma queixa de crime contra a honra ou algo parecido, assim, coisas assim que parecem até pequenas. Causa vale 3 milhões e tanto. E era a partir de determinado mês de 2024, e se aquilo fosse cumprido como estava previsto no contrato, que acabou não sendo, porque houve a liquidação determinada pelo Banco Central, chegaria a 159 milhões, né? 129 milhões, que era o número que estava aí todo mundo falando hoje mais cedo. Resolve muita coisa, né? Mas enfim, tem outros valores também. Imagino que sim. Espero que sim, Felipe. E obviamente não vou me meter numa cilada dessa. Aliás, como jornalista, tem que recusar um monte de coisa, né? E dizer não é algo muito importante. São coisas que não aparecem. São coisas, as coisas às vezes mais importantes que a gente faz é dizer não para uma série de coisas, né? E olha só, esse pessoal de estar falando do bolsonarismo, General Helena, um pessoal assim que às vezes lá atrás era visto até como, não, essa pessoa vai ser a moderada. Né? Esses caras não foram incapazes de falar não. Então o Daniel Vorcado estava ali pagando para a esposa do Moraes. Ele estava patrocinando eventos que tinham a participação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje eu publiquei, se você acessar aí o meu X, F Moura Brasil, x.com/F Moura Brasil. Nas outras redes eu sou Felipe Moura Brasil, mas lá no X ficou F Moura Brasil. Você vai ver ali uma postagem minha que eu resgatei um evento em Paris, de 14 de outubro de 2023, com a presença do Gilmar Mendes e do Wesley Batista, que confessou crimes de suborno, assim como seu irmão Joesley Batista, em toda aquela época ali ligada à Lava Jato, etc., que é o grande empresário aí de proteína animal, né? E que fica patrocinando esses eventos também. Então, o evento, com a presença dos ministros do Tribunal Superior do Brasil, da Suprema Corte Brasileira, patrocinado pela JBS dos irmãos Batista, que o próprio Supremo julgou, né, quer dizer, teve envolvido, pelo menos, no caso, e o Daniel Vorcado, do Banco Master, patrocinando. E esses caras, quando patrocinam, participam do evento, né, palestram no evento, participam daquele painel e tal. Então, assim, os caras sempre estão buscando uma proximidade com o poder para, enfim, não ter problemas judiciais, né? E aí você tem na frente política as ligações com o Ciro Nogueira, por exemplo, que foi ministro do Bolsonaro. Você tem uma ligação do sócio do Vorcado com os petistas na Bahia, que tem lá algo que está sendo analisado aí na área previdenciária também. Quer dizer, você tem um escândalo previdenciário nacional agora, que é sendo investigado na CPMI do INSS. Tem lá um caso previdenciário que parece que eles tiveram facilitação e tal na Bahia, governada há 17 anos por aí pelo PT. Você teve um escândalo previdenciário ligado ao Banco Master no Rio de Janeiro, que atingiu agora o governador Cláudio Castro. Embora esteja aí falando mais de segurança pública, mas é o caso do Rio Previdência, que também teve ali uma fortuna envolvida com o Banco Master, do Daniel Vorcado. E o Ciro Nogueira, no Congresso Nacional, tentando emplacar, né, teve uma que ficou apelidada de emenda master, né, que era justamente para você aumentar o valor de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito para cada investidor. Na verdade, é CPF ou CNPJ. Hoje está em 250 mil reais. Está em 250 mil, a proposta do Ciro Nogueira era para aumentar para 1 milhão. Se isso tivesse acontecido, o rombo agora seria muito maior para o Fundo Garantidor.
Então, e aí você fala, mas por que parlamentares estavam defendendo medidas de interesse de um empresário bilionário, né, e que fez, né, boa parte da sua fortuna enganando as pessoas, né, de acordo com tudo que se discute? Por que será, né? Por que será que ele tinha esse interesse, né? E você tem outras suspeitas aí, tem também o pessoal que critica o próprio Roberto Campos Neto, que era presidente do Banco Central, por ter demorado a tomar medidas e tal. Então, assim, você tem um escândalo em várias frentes. Tem Supremo, você tem Congresso, você tem governos estaduais, seja do PT, seja do PL. Nesse caso, o Alexandre de Moraes não está se envolvendo pessoalmente, ele não está decidindo nada, tá? Não. Não está decidindo nada, mas ele é da mesma patotinha de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, que é esse centrão do STF, ele, Toffoli, Gilmar. E o Toffoli acabou sendo sorteado, né? Muita gente desconfia desses sorteios, mas é o que é anunciado. É relator do caso. E aí, eu revelei que o Toffoli, a esposa do Toffoli... É um sorteio entre o Dias e o Toffoli. Pois então, na semana passada, eu revelei que a esposa do Toffoli, ela foi sócia do Valfrido Vardi, que é um dos advogados contratados pelo Daniel Vorcaro para defender. E agora o Lauro Jardim revelou, e a imprensa confirmou, que na final da Libertadores, vencida pelo meu Flamengo, saudações rubro-negras. Toma essa. O Toffoli foi num jatinho de um empresário junto com outro advogado ligado ao caso do Banco Master, que é o Arruda Botelho, né? Augusto. O Augusto Arruda Botelho, ao contrário, enfim. Que foi advogado do Odebrecht, foi secretário nacional de Justiça no governo Lula, e é o advogado do, acho que é Luiz Antônio Bull, né, que é o diretor de compliance do Master. Viajou num aviãozinho com o Toffoli, horas e horas até Lima, no Peru, ida e volta. Parece que o Toffoli foi sorteado relator no meio do caminho, então o pessoal não tinha problema, porque ele não era ainda e tal. O cara é advogado com causa no Supremo, ministro do Supremo, não tem nada que ficar voando com o advogado. E voltou junto, estiveram juntos durante horas e horas para conversar sobre o que quiserem. Depois se vazou a informação. Não, mas eles não falaram sobre o caso mais. E dias depois o Toffoli atendeu o pedido dele para... abrir ali a possibilidade de acessar elementos de prova coletados pela Polícia Federal. Então é óbvio que é o tipo de coisa que acontece no Brasil mesmo e que assim... E foda-se, a gente não consegue mudar essa porra, cara. Mas tem que mudar. Tem que mudar, a gente tem que apontar, a gente tem que vigiar o poder, mostrar como isso é imoral, é antiético. Concordo. Você tem que ter um distanciamento. O juiz do Supremo Tribunal Federal já tem muitos bônus. Existe um ônus, que é você limitar a sua vida social. Hoje eu estava lendo... Me lembro, depois tem que voltar para o caso da relatoria do Toffoli. Tá bom. Mas eu estava lendo o Código de Ética dos juízes do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. E aí, porque saiu a notícia de que o Luiz Edson Fachin, que é o atual presidente do STF brasileiro, ele está querendo lançar um código de ética. Isso teria irritado o Toffoli, porque o Toffoli está desgastado com essa viagem. Aí o Fachin parece, né, que fustigou isso, que acabou turbinando aí o desgaste do Toffoli. E o que esses caras muito poderosos menos querem é um código de ética para regular suas condutas. Eles querem mais fazer o que eles quiserem mesmo. Então eles vão nos eventos que são patrocinados pelos empresários que têm causa na corte onde eles julgam. Eles próprios autorizaram por decisão judicial no Supremo Tribunal Federal que eles próprios podem julgar os clientes das suas esposas, dos seus familiares. Então, assim, eles querem ter tudo. Aí eu estava vendo lá, e lá no Código de Ética tem uma série de ressalvas em relação a esse tipo de conduta que os ministros da Suprema Corte Brasileira têm. E aí, voltando para o caso da relatoria do Toffoli, ele impôs sigilo máximo, virou uma caixa preta o inquérito, o processo, e tem mais algum outro elemento aí que talvez esteja me esquecendo aí que o Toffoli fez. Mas enfim, qualquer coisa está lá no meu resumão, no meu canal também. O título do vídeo ficou As Piruetas de Gilmar e Toffoli para garantir blindagem.